Imagina-se sozinho, em meio ao deserto, sem comida, enfrentando tentações que desafiam até o mais forte dos espíritos. Foi exatamente assim que Jesus passou 40 dias, enfrentando Satanás e resistindo às suas propostas sedutoras. Mas por que isso é tão relevante para nós hoje? Porque, assim como Jesus, enfrentamos diariamente nossas próprias tentações e batalhas internas. O que poucos entendem é que a chave para superar esses desafios já está em nossas mãos: os ensinamentos bíblicos. Ao mergulhar nessa jornada de fé e resiliência, descobrirá como a história de Jesus no deserto não é apenas uma narrativa antiga, mas um guia poderoso para nossas lutas modernas. Prepare-se para desvendar os segredos de uma resistência inabalável e transformar sua vida com lições que poucos têm a coragem de seguir. Logo após ser batizado por João Batista, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, onde iniciou um período de jejum e oração que duraria 40 dias e 40 noites. Este momento crucial é narrado nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, destacando a importância deste evento na história da Bíblia. Durante esse tempo, Jesus se preparou espiritual e fisicamente para enfrentar as tentações que viriam. A solidão do deserto e a privação física intensificaram a experiência, tornando-a um verdadeiro teste de sua fé e determinação. A tentação de Jesus no deserto ocorreu em um momento de profunda conexão espiritual. Após seu batismo, onde Deus declarou: "Este é meu filho amado, em quem me agrado", Jesus se retirou para um lugar de silêncio e reflexão. Este ambiente árido e desolado foi o cenário onde ele enfrentou não apenas as tentações físicas, mas também os desafios espirituais mais profundos. A narrativa dos evangelhos nos mostra como, mesmo nas situações mais extremas, a fé pode ser nossa maior aliada. Durante esses 40 dias, a Bíblia nos relata que Jesus foi abordado por Satanás, que o tentou de várias maneiras. Este período de isolamento e contemplação destaca a humanidade de Jesus, que, apesar de sua divindade, experimentou fome, sede e cansaço. No entanto, sua resposta às tentações foi um testemunho de sua força espiritual e compromisso com a missão divina. Este episódio serve como um poderoso lembrete de que, mesmo em nossos momentos mais difíceis, podemos encontrar força nos ensinamentos bíblicos e na fé em Deus. Esse contexto nos convida a refletir sobre nossos próprios desertos metafóricos. Muitas vezes, somos levados a situações de provação onde nossa fé e resiliência são postas à prova. Assim como Jesus, podemos usar esses momentos para fortalecer nossa conexão espiritual e nos preparar para os desafios que a vida nos reserva. A história da tentação de Jesus no deserto nos ensina que, com preparação e fé, podemos superar qualquer adversidade. No deserto, Jesus enfrentou a primeira das 3 tentações quando Satanás sugeriu que ele transformasse pedras em pão para saciar sua fome. Esta tentação é profundamente simbólica, representando o desafio de ceder aos desejos físicos em detrimento das necessidades espirituais. Jesus, respondendo com sabedoria, citou as Escrituras: "Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus." Lucas, capítulo 4, versículos 1 a 4. Este ensinamento bíblico ressalta a importância da nutrição espiritual, lembrando-nos de que as necessidades físicas não devem sobrepujar nossa fé e compromisso com Deus. A segunda tentação foi igualmente astuta, com Satanás desafiando Jesus a pular do pináculo do templo para provar sua proteção divina. Satanás citou as Escrituras, tentando manipular Jesus para que buscasse um milagre sensacionalista. Contudo, Jesus respondeu com firmeza: "Não tentarás o Senhor teu Deus." Lucas, capítulo 4, versículos 5 a 7. Este momento sublinha a necessidade de confiar em Deus sem exigir provas, demonstrando que a verdadeira fé não se apoia em espetáculos miraculosos, mas na confiança serena e constante na proteção divina. Na terceira tentação, Satanás ofereceu a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração.
Esta tentação tocou no desejo humano pelo poder e autoridade mundanos. Jesus, no entanto, respondeu enfaticamente: Ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Lucas, capítulo 4, versículos 8 a 13. Esta resposta não só reafirmou sua lealdade a Deus, mas também rejeitou a busca pelo poder terreno às custas dos valores espirituais. Ao resistir a esta tentação, Jesus nos mostra que a verdadeira adoração e serviço devem ser direcionados exclusivamente a Deus, acima de qualquer ambição mundana. Essas 3 tentações de Jesus são frequentemente interpretadas como acontecimentos literais e também como desafios simbólicos que representam temas espirituais e morais mais amplos. A primeira tentação destaca a importância de priorizar a nutrição espiritual sobre os desejos físicos. A segunda nos ensina sobre a necessidade de confiar em Deus sem exigir provas miraculosas. E a terceira sublinha a rejeição ao poder mundano em favor da adoração exclusiva a Deus. Cada resposta de Jesus foi fundamentada nas Escrituras, fornecendo um exemplo poderoso de como podemos usar a Bíblia para enfrentar e superar nossas próprias tentações diárias. A primeira tentação de Jesus, onde Satanás o incitou a transformar pedras em pão, vai além do simples desejo de saciar a fome. Este desafio nos ensina sobre a importância de não sucumbirmos às necessidades materiais à custa de nossos valores espirituais. Muitas vezes, em nossas vidas, somos tentados a colocar nossas necessidades físicas acima da nossa fé. No entanto, assim como Jesus enfatizou que nem só de pão viverá o homem, devemos buscar a nutrição espiritual nos ensinamentos bíblicos para fortalecer nossa alma e espírito. A segunda tentação, onde Satanás instou Jesus a pular do pináculo do templo, simboliza a tentação de testar a proteção divina. Este ato representaria uma busca por sinais milagrosos como prova da fé, algo que Jesus rejeitou firmemente. Em nosso dia a dia, podemos sentir a tentação de exigir provas tangíveis do cuidado de Deus. Mas a verdadeira fé reside na confiança inabalável. Assim como Jesus resistiu a essa tentação, devemos aprender a confiar em Deus sem a necessidade de milagres sensacionalistas, acreditando em sua presença constante e proteção. A terceira tentação, onde Satanás ofereceu todos os reinos do mundo em troca de adoração, nos alerta sobre o perigo de buscar poder e sucesso mundano às custas dos valores espirituais. Jesus rejeitou essa oferta, reafirmando que só Deus merece nossa adoração e serviço. Em um mundo que frequentemente valoriza o poder e a riqueza, esta lição nos lembra de manter nosso foco em Deus e em seus ensinamentos. A busca por poder e autoridade não deve comprometer nossa lealdade a Deus, pois é na adoração verdadeira que encontramos nossa verdadeira essência e propósito. Estas 3 tentações são frequentemente interpretadas como representações das lutas humanas mais amplas com os desejos da carne, o desejo de sinais e provas, e o fascínio pelo poder e riquezas mundanos. A história de Jesus no deserto não apenas ilustra a natureza dessas tentações, mas também nos oferece um modelo de como podemos resistir a elas. A resistência de Jesus às tentações no deserto é um testemunho poderoso de sua força espiritual e compromisso inabalável com Deus. Utilizando as Escrituras como arma principal, Jesus enfrentou cada desafio com respostas firmes e baseadas na palavra de Deus. Este exemplo destaca a importância dos ensinamentos bíblicos, como nosso guia em momentos de tentação. Quando nos deparamos com desafios similares, podemos seguir o exemplo de Jesus e recorrer à Bíblia para encontrar a força e a sabedoria necessárias para resistir. Ao longo dos 40 dias no deserto, Jesus demonstrou uma resiliência extraordinária. Sua capacidade de resistir às tentações de Satanás não apenas reforçou sua missão divina, mas também forneceu um exemplo inspirador para todos os cristãos. A cada tentação, ele reafirmou seu compromisso com Deus, mostrando que a verdadeira força vem da fé e da convicção inabaláveis. Este episódio
serve como um lembrete de que, independentemente das dificuldades que enfrentamos, podemos encontrar força e inspiração nos ensinamentos bíblicos. Jesus não apenas resistiu às tentações, ele também nos mostrou como fazê-lo de maneira prática. Quando confrontado com a fome, ele escolheu a nutrição espiritual. Diante do desafio de provar a proteção divina, ele escolheu confiar sem exigir sinais. E frente à oferta de poder terreno, ele escolheu adorar exclusivamente a Deus. Esses exemplos práticos nos ensinam que, em nossas vidas, devemos priorizar os valores espirituais acima das tentações mundanas. Ao fazer isso, podemos nos tornar mais resilientes e firmes em nossa fé, seguindo os passos de Jesus e mantendo-nos fortes contra as tentações. A resiliência de Jesus no deserto nos ensina que, mesmo em nossos momentos mais desafiadores, a fé e os ensinamentos bíblicos podem nos sustentar. Através de sua resistência, Jesus mostrou que é possível enfrentar e superar as tentações com firmeza e devoção. Em nossa jornada espiritual, podemos olhar para o exemplo de Jesus como uma fonte constante de inspiração e força, lembrando-nos de que, com fé e determinação, podemos superar qualquer adversidade e permanecer fiéis a Deus. A tentação de Cristo no deserto é um exemplo profundo de desafio espiritual e moral. Em momentos de fraqueza física, como a fome e o cansaço, somos tentados a desviar de nossos valores e princípios. No entanto, Jesus mostrou que, mesmo em nossas horas mais sombrias, podemos resistir às tentações se mantivermos nossa fé firme. Essa história bíblica nos ensina que a verdadeira força não vem da ausência de tentações, mas da nossa capacidade de resistir a elas, usando os ensinamentos bíblicos como guia. Ao confiar em Deus e resistir às tentações, Jesus nos dá um exemplo poderoso de como lidar com os desafios da vida. Ele não cedeu às pressões de Satanás, mostrando que é possível permanecer fiel aos nossos valores, mesmo quando confrontados com escolhas difíceis. Esta lição é aplicável a todos nós, pois diariamente enfrentamos decisões que testam nossa integridade e fé. A história de Jesus no deserto nos lembra da importância de confiar em Deus e na força que encontramos em seus ensinamentos para superar as dificuldades. Saber que Cristo sofreu tentações e resistiu nos traz consolo e esperança. Isso nos mostra que, embora enfrentemos desafios semelhantes, não estamos sozinhos. A Bíblia nos oferece orientação e suporte, ajudando-nos a navegar pelas provações da vida. A resistência de Jesus serve como um farol de esperança, demonstrando que, com fé e determinação, podemos superar qualquer obstáculo. Sua história nos encoraja a continuar firmes em nossa jornada espiritual, sabendo que a verdadeira vitória vem ao permanecermos fiéis a Deus e aos seus ensinamentos. As reflexões sobre a tentação de Cristo no deserto nos convidam a examinar nossas próprias vidas e a reconhecer as tentações que enfrentamos. Elas nos incentivam a buscar força nos ensinamentos bíblicos e a seguir o exemplo de Jesus, resistindo com fé e determinação. Ao fazermos isso, podemos encontrar um sentido mais profundo em nossas jornadas espirituais e a confiança de que, independentemente das dificuldades, Deus está sempre ao nosso lado, guiando-nos e fortalecendo-nos em cada passo do caminho. Resistir à tentação, usando a palavra de Deus, é uma das lições mais poderosas que podemos aprender com a história de Jesus no deserto. Ele respondeu a cada desafio de Satanás com escrituras, mostrando-nos que a Bíblia é nossa arma mais eficaz contra as tentações. Em nossas vidas diárias, podemos aplicar essa lição ao nos depararmos com situações que testam nossa moral e fé. Ler e meditar nas Escrituras regularmente nos fortalece e nos prepara para enfrentar as tentações com sabedoria e firmeza. Aprender a confiar em Deus sem exigir provas é outra lição crucial. Jesus recusou a tentação de pular do pináculo do templo para provar a proteção divina, mostrando-nos que a verdadeira fé não depende de sinais milagrosos. Em vez disso, devemos confiar no cuidado constante de Deus,
mesmo quando não vemos evidências tangíveis de sua intervenção. Em momentos de dúvida ou crise, podemos lembrar que Deus está sempre presente, guiando e protegendo-nos, mesmo quando não percebemos. Rejeitar as tentações de poder e autoridade mundanos é uma lição vital para manter nossa integridade espiritual. Jesus recusou a oferta de Satanás de todos os reinos do mundo, reafirmando sua devoção exclusiva a Deus. Em um mundo onde o poder e a riqueza muitas vezes são vistos como metas finais, esta lição nos lembra de manter nossos valores espirituais em primeiro lugar. A verdadeira felicidade e realização vem de uma vida dedicada aos ensinamentos bíblicos e à adoração a Deus, não de acumular poder ou riqueza terrena. Manter essa perspectiva nos ajuda a viver vidas mais significativas e alinhadas com nossa fé. Essas lições práticas, retiradas da história de Jesus no deserto, oferecem um guia valioso para enfrentarmos nossas próprias tentações. Ao seguir o exemplo de Jesus, podemos fortalecer nossa fé, confiar plenamente em Deus e manter nossa integridade espiritual. A história da tentação de Cristo nos ensina que, mesmo diante das provações mais difíceis, podemos encontrar força e orientação nos ensinamentos bíblicos, vivendo de acordo com a vontade de Deus e resistindo às tentações do mundo. Teste. Tem interesse em aprender a Bíblia desde Gênesis até Apocalipse, de forma extremamente fácil e prática? Confira o primeiro link fixado nos comentários para mais informações. Para ajudar no crescimento do nosso canal, veja no primeiro link fixado nos comentários um crucifixo muito bonito e barato, e para quem gosta, uma Bíblia de capa dura que usamos nas nossas leituras para o conteúdo do canal. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.